Olá pessoal, tudo bem? Eu estou passando hoje para a gente conversar um pouquinho sobre autossabotagem. Será que você é uma pessoa que se autossabota? Né? E a gente pode pensar no que é sabotagem, exemplos variados, né? Quando a gente assiste filmes, novelas, e a gente tem o vilão e o herói, né? Ou o protagonista e o antagonista. Então aquele que é sabotador, ele está sempre tentando passar a perna no outro. Não é? E se a gente pensar, por exemplo, naqueles filmes de Missão Impossível, ou alguma novela que você gosta aí, a gente tem alguém que vai tentar impedir que o bonzinho, que o protagonista, ele consiga o seu objetivo. Então essa pessoa que vai sabotar, ele vai tentar prejudicá-lo de alguma forma, né? Ele vai criar obstáculos para que a pessoa não consiga o seu objetivo. Então, geralmente, ele pode cortar uma mangueira ali de combustível, uma mangueira de moto, de carro, é bem comum a gente ver isso nos filmes, né? Ok, então a gente conhece muito essa prática, mas quando se fala da gente mesmo, muitas vezes a gente está se sabotando. E a gente fala de uma autossabotagem, quando a gente, de forma consciente ou não, cria obstáculos para que a gente não consiga alcançar alguns objetivos. Parece meio estranho isso, né? Mas muitas vezes de forma até inconsciente, né? A gente cria situações, obstáculos para que a gente não chegue naquele objetivo, né? Muitas vezes com medo do resultado que vai vir daquilo, com medo de qual a repercussão de uma situação se eu realmente tomar uma decisão, tomar as rédeas da minha vida, né? E a gente vai sempre deixando para depois decisões e situações que a gente precisa se posicionar. Então, isso é autossabotagem, quando eu crio obstáculos, né, para que eu mesmo não consiga coisas que são importantes para mim. Vou dar um exemplo para você. Aqui mesmo, quando eu comecei a produzir o meu perfil aqui do Instagram do zero, né, eu tinha meu perfil profissional e aí eu decidi fazer um perfil do Instagram do zero, né, para que separar as coisas, né, profissional e não profissional. E o que aconteceu? Quando eu comecei a produzir e estudar e a criar conteúdo, eu fiquei pensando, poxa, e se alguém vier até mim e querer minha ajuda, será que eu vou estar preparado? E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu não estou preparado. Aí eu comecei a fazer um curso, um segundo curso, um terceiro curso, porque eu achava que eu nunca ia estar preparado. Na verdade, o que podia estar por trás disso também, desse obstáculo que eu estava colocando para que essa situação ficasse um pouco mais distante, o que estava por aí por trás era um medo, uma insegurança. Medo, insegurança são obstáculos que muitas vezes a gente cria para que a gente não sabe como é que vai ser o futuro, a gente não sabe como é que vai ser se eu conseguir, né. Em meu caso era, se eu conseguir o cliente, e se eu conseguir um paciente para fazer terapia online, será que eu vou dar conta? Então, esse era meu receio, né, e foi interessante que até mesmo numa aula eu coloquei isso, né, e a professora disse: "Isso é um processo de autossabotagem". Muitas vezes a gente está com medo até de ter sucesso, porque na nossa mente, a gente não sabe o que é que isso vai vir depois. A nossa mente muitas vezes não está preparada com os resultados disso. Esse futuro, ele pode nos assustar, e a gente pode parar no meio do caminho. Então preste atenção aí, muitas pessoas que começam cursos, um curso, para. Não, agora eu vou fazer gastronomia, e começa a fazer e para de fazer o curso. Eu acho que a minha coisa é a música, e começa a fazer curso de música e interrompe o curso de música. Obstáculos que ele mesmo vai se colocando, né, e vai se prejudicando. Então a minha dica vença o medo, vença a insegurança. A gente nunca vai estar preparado para tudo. A gente sempre vai precisar aprender no meio do caminho. É como aquela música que diz: "Não é sobre chegar ao topo e dizer que venceu, mas como eu cheguei até ali. Quais são as micro vitórias, quais são as coisas menores que eu aprendi no caminho e que serviram para mim". Recentemente eu coloquei um post aqui sobre conseguir 300 seguidores. Para muitos isso não foi nada, mas para mim que comecei do zero e que não sabia até onde eu iria chegar, isso foi para mim uma grande vitória. Então a gente precisa se conhecer, precisa saber até que ponto, eu estou, colocando obstáculos, desculpas para sempre fazer depois, sempre deixar para depois, porque a hora é agora. Concorda comigo? Então, me acompanha aí e a gente vai conversar mais sobre isso, sobre autossabotagem, sobre, ter coragem, sobre vencer o medo, né, de chamar o medo, dizer assim: "Vem o medo, pega na mão do medo e eu tô com medo, mas, eu vou assim mesmo. Vamos aqui, vamos comigo que eu acredito que pode ter um final diferente. Eu acredito em você também. Vamos lá."